deixa eu só iniciar a gravação, peraí. Ô, louco, aparece gravando ali. Bom. Pera. Estou Espera esperando. que eu... Já deixa tu bater uma ali, espera lá. Só um minutinho. Se duvido. Tá. Acabei de ver a imagem de novo. Vou mutar meu microfone pra ver, espera aí. Pronto, pode começar, Luiz. Tá, então só vou pedir a atenção de todo mundo aqui antes, que na verdade foi uma ideia que a gente já estava tendo há um tempo ali, de criar um projeto para contemplar algumas atividades nessa quarentena. A ideia era essa primeira palestra, ver como tudo ia funcionar. Tô vendo que bastante gente entrou, a gente está em 20 pessoas aqui, mais ou menos, pelo que eu consigo contar. É porque alguns são microfone duplo, tipo, tu tá em 2, o André tem 2. Mas enfim, umas 20 pessoas, para ver a adesão de vocês nessas atividades online. A ideia do projeto, que foi criado por mim, pelo Vitor e pelo Canei, é que algumas atividades online recebam uma certa quantidade de pontuação. Durante esse período de quarentena e até acabar, a gente não sabe se vai se estender por mais um mês, se realmente acabar no final desse mês, se vai ir mais para frente, fazer algumas, além dessas palestras, que nem essa que vai ter agora, a gente quer fazer podcast, fazer entrevista, prova online e pontuar alguns meninos por leitura de livros e cursos, que eu sei que muitos estão fazendo curso, e, acima de tudo, incentivar vocês que façam isso. Então, a gente criou um projeto bem legal para estar incentivando. Esse projeto é para todo mundo do capítulo Luiz Aguini e vai tanto para ativo quanto para sênior. E eu vou estar mandando, vou pedir para o Vitor, na verdade, mandar no grupo do capítulo ali o edital que rege todo o projeto e falar mais alguma coisa que ele queira aí. Daí vocês leem lá que tá tudo certinho no edital. Vitor? Tá conseguindo me ouvir? Uhum. Cheguei, tá me ouvindo bem? Demora. Tá de boa, pode falar. Deixa eu ouvindo bem, pode falar. Então, pessoal, vamos lá, eu vou explicar para vocês um pouco. A nossa ideia em relação ao projeto, até que foi o que a gente tentou trazer ao máximo para o capítulo, é para poder proporcionar para vocês e para todo mundo do capítulo uma atividade do capítulo, ou alguma coisa assim, que a gente possa estar unido e ainda ter um que fazer do capítulo. Às vezes o pessoal acaba por estar em quarentena, acaba querendo deixar de mão, acaba se afastando, e a gente queria trazer atividades para vocês relacionadas ao capítulo, relacionadas à ordem como um todo, mesmo nesse tempo de quarentena, para mais uma vez provar que a gente está unido não pela presença, e sim por uma causa bem maior. Então, como o Luiz falou aí já, a gente vai estar mandando edital para vocês, explicando até um vídeo também. A gente vai ter provas com questionários sobre assuntos derivados, a gente está conseguindo tentar agendar com o máximo de pessoas, fazer um podcast, entrevistando a galera, grandes nomes, pessoas que a gente queria muito saber como é que é a visão deles, a opinião deles. E fora esse projeto de leitura também, que a gente está com alguns títulos muito massa e está com um projeto massa também, e também incentivar a questão dos cursos, para você estar cada vez mais se capacitando, indo atrás de coisas dessa idade agora, que a grande maioria tem dos 14 até os 17, quase entrando no mercado de trabalho, alguns que já entraram também. É uma área muito boa e esse tempo da quarentena pode ser um tempo complicado, mas também pode ser um tempo muito precioso para quem está querendo se aprimorar e estudar um pouco mais. No mais é isso, a gente vai estar divulgando, eu estou muito feliz pelo projeto, deu muito certo e vai dar muito mais ainda, eu contei com a participação do Canei, que agregou muito, o Luiz, que agregou muito, tá todo mundo agregando, todo mundo tá abraçando, e eu peço agora, sou novo no capítulo, mas já queria pedir para todo mundo apoiar, para todo mundo poder comprar essa ideia e participar. Depois a gente vai estar divulgando uma premiação, a gente sabe que nem tudo são flores, então assim, a gente vai estar disponibilizando para vocês, e qualquer dúvida eu tô aqui, o Luiz está aqui, o Canei tá aqui, todo mundo tá envolvido no projeto, tá aqui, a gente vai divulgar um pouquinho, e no mais é isso, eu espero que tenha uma boa palestra, eu vou passar a palavra pro irmão Canei também, que vai falar um pouco, e pessoal, qualquer coisa é isso, tamo aí. Valeu, pessoal, boa noite, oficialmente agora, eu só queria colocar um pontinho rapidinho, quanto à questão de cursos e livros, cara, a minha vida mudou por conta dos livros e dos cursos que eu fiz nessa quarentena. Então, cara, tá de graça ali, em vez de ver 1, 2, 3 episódios de uma série na Netflix, tu perde 1, 2 horas
faz um curso que às vezes pode mudar a tua forma de pensar, de ver e de viver. Então, por isso que a gente está incentivando, junto com os outros projetos. Eu queria incentivar mais ainda vocês. Agora, o capítulo vai dar um prêmio, mas eu vou dar um prêmio, que vai vir do meu bolso, para quem fizer maior pontuação juntando livro e curso. E vai ser um prêmio bem legal. Aí agora eu dou a palavra para o André ou para o Luiz, não sei se vão querer falar. É isso. Acho que o André pode iniciar já. Só dá para o André iniciar agora. E boa palestra aí. Vamos lá, pessoal. Todo mundo tá ouvindo de boa aí? Só, acho que um responde e tá tudo bem já. Sim. Até, Show de bola. deixa eu só fazer uma observação, Pois André, a respeito da utilização do aplicativo. Se vocês virem, conferindo na tela de vocês, quem está pelo celular, tem um símbolozinho de 2 pessoas, e aí vai ter o nome do André, e do lado vai ter entre parênteses a apresentação. Se vocês clicarem na fotinha da apresentação, vocês podem ficar com a tela fixa da apresentação e escutando a voz dele. E eu vou pedir também para todo mundo já, quem de antemão puder deixar o microfone no mudo e qualquer dúvida ou qualquer problema, mandar mensagem no chat. Eu vou estar com o microfone ligado e com o chat aberto aqui para dar um suporte se precisar. Era isso. Show de bola. Então vamos lá, pessoal. O tema proposto não fui eu que escolhi, mas eu fiquei muito feliz com o tema, porque eu gosto bastante dos Cavaleiros Templários, sempre desde criança, quando estava na escola, gostava de estudar sobre isso, Idade Medieval em si, e sempre fui um fã dos Cavaleiros Templários, tanto que, cara, quando era criança, achava que eu era Demolay era para ser Templário, cara. Então, você vê o grau de loucura do abençoado aqui, né? Então, cara, fiquei muito feliz com a ideia. E o tema da palestra é a criação da Ordem dos Cavaleiros Templários e o seu legado. Eu já vou antecipar aqui que não tem nada a ver com a Ordem Demolay, é puramente história, tá? Livros que eu li. Não sou um mestre dos Templários, que nem o Paulo Koff, mas acho que vai dar uma clareada e algumas teorias que se tem a respeito da criação deles e o seu real motivo e o seu fim, o seu desfecho, que foi meio trágico. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Beleza. A criação da Ordem do Tempo. O Kakaroto chegou aí, foi Lúcio Comendador Cavaleiro e mestre conselheiro estadual adjunto na época do Leduc. Então, tá aí. Bom ver o Kakaroto aqui. A fundação da Ordem do Tempo. Ela foi realizada em Jerusalém, no ano de 1118 do ano Domini, ou seja, é o depois de Cristo pra gente, né? E já faz a primeira pergunta aqui, por que Templários? Vou até abrir agora um pouquinho, se alguém souber responder, eu já... Não. Pessoal, Tá que bom. ele responder pode desmontar o microfone e falar. Quem quiser... Por relação ao Templo de Salomão, não é? Exatamente, meu caro. É templário porque ela foi fundada sob um patrocínio do rei de Jerusalém, o rei Balduíno II, que ele permitiu que eles fossem instalados, eram só 9 no começo, dentro do palácio deles, que ficava situado ali onde era o Templo de Salomão. Por isso que era templários, entendeu? Tanto que o próximo slide fala sobre o patrocínio real. Ali eu coloquei a versão em inglês e a versão que eu traduzi. O rei Balduíno II de Jerusalém então deu a eles um local para se estabelecerem, dentro da sagrada área do templo do Monte Moriá, que na verdade é do Templo de Salomão. Então por isso que tem esse nome Templários, né? Não é porque eles viviam num templo, porque eles eram guardiões de um templo. Era por essa coincidência ali, uma das teorias que se tem era por causa do local que eles estavam situados em razão desse patrocínio que eles receberam de Jerusalém. Tá ali, ó. Aquela aí é uma fanart do fundador, não é 100% oficial, tipo que ele era assim, mas eu achei bem interessante e tem alguns aspectos ali que me chamaram a atenção. Então esse era o Hugo de Payens, ele nasceu em 1070 e morreu em 1136, nessa época ele já era grão-mestre da Ordem do Tempo, a morte dele deu fim ao seu grão-mestrado. Ele era de uma família de nobres franceses e nasceu no condado de Champagne, na França. E, por incrível que pareça, o pessoal geralmente acha que os templários foram criados para participar das cruzadas. Cara, não. Tanto que ele era veterano da primeira cruzada e depois ele criou a Ordem do Templo. Então, as guerras santas, para recuperar Jerusalém, para proteger Jerusalém, elas aconteciam já antes dos templários. Eles só ajudaram nesse processo, entendeu? E se diz que o Hugo de Payens, ele tinha uma proximidade muito grande com
o rei de Jerusalém, tanto que teve todo esse patrocínio ali. O rei de Jerusalém ia chegar para um cara normal só porque ele é nobre, e não, vem para cá, pega um pedaço do meu palácio ali, pode se dos cavaleiros ali, é isso aí. Não, ele era amigo do cara, ele tinha uma proximidade. Inclusive, o pessoal que é mais ligado aí nos ex-grãos-mestres, nome de capítulo, priorado, vão se ligar que o Hugo de Payan, ele era parente da família Montbard, que André de Montbard, ali, o baiano é prova disso, é o nome da corte chevalier de Santa Catarina, que é patrocinada pelo Grande Conselho. Então, foi uma curiosidade, que ele já era parente dos caras. Esses daí são os membros fundadores, tem mais dois, se eu não me engano, que não são citados. Isso daí eu vi na Latin Rule, que é a lei dos Templários, né, o código de ética deles, o regimento interno, como queiram chamar. E, cara, colocava o nome dessas pessoas aí, o primeiro grão-mestre, e aqueles outros irmãos ali. Por mais que isso tenha ocorrido em 1122 ali, eles já estavam fundados, né? Tanto que eu consigo voltar aqui, ó. E em 1118, então já tinha um tempinho, e quando isso foi convocado, eles já se tratavam por irmãos. Por isso tá ali, ó, Brother Hugo de Payan, Brother Holland, Brother Godfrey, então, etc. Então, eles já se tratavam como irmãos, é mais uma prova disso. E aí que começa a ficar interessante, porque eles tinham o patrocínio do rei de Jerusalém para sua independência, só que ficava devendo favor, né? Tá ali na casa dos caras, então o Vaticano começou a dar o apoio deles também para os Templários. Então, essa Omni Datum Optimum é uma bula que foi emitida pelo Papa Inocêncio. As bulas são como se fossem os decretos, assim, hoje em dia, basicamente. E ele deu um apoio do Vaticano à Ordem dos Cavaleiros do Tempo. Isso era muito importante porque, cara, Idade Média, o clero no Brasil. Então, cara, tu acabou de criar um negócio, uma ordem. Ela tinha o quê? 21 anos ali. É um tempo considerável. E tu tem um patrocínio do Vaticano naquela época, valia muito. E aí ela aprovou o regimento deles, esse Latin Rule, e conferiu proteção a eles. Cara, tu tem a proteção do clero. Naquela época era muita coisa. Então, isso daí foi muito significante para os Templários e muito importante. Foi o primeiro passo para eles começarem a alçar os seus grandes voos e ter todo o poder que eles tiveram. Só que vai ter mais uma parte depois que eu vou ler para vocês, que dão um maior aporte financeiro para eles. Ali, ó. Essa bula, ela fala que as coisas que vocês adquirirem como espólio de batalhas, o que vocês mataram muçulmanos, o que vocês pegarem, vocês podem colocar em uso, porque os Templários têm um voto que eles não podem ter riquezas, acumular riquezas, etc. Mas não falou nada sobre a ordem, né? Colocar em uso para a ordem. Então, tipo, fica aí a jogada. Uma coisa que eu até não tinha percebido antes. E poderiam se utilizar. E nós, Vaticano, asseguramos que vocês jamais serão forçados a darem uma parte disso ao trem. Essa parte é engraçada porque, no final das contas, não foi bem assim, sabe? Então, dá com uma mão, mas depois acabou tirando com outra, como vocês vão ver. Aí, ó. Esse slide aí fala da origem das defesas templárias. Aquelas ali, Milites Templi, de 1144, e Milite Dei, são duas bulas que foram feitas pelo Papa. Não lembro se foi o Inocêncio ou foi o subsequente dele. E Milite Templi significa Cavaleiros do Templo. E ali permitia que eles recolhessem impostos uma vez por ano, independente do local. Tipo, cara, é uma coisa muito absurda. Tipo, eles agora poderiam cobrar como um senhor feudal, assim, sabe? Tipo, então eles começaram vamos cobrar taxa aqui, cobrar taxa ali, não sei o quê. E a Milite Dei, que é Exército de Deus, em 1145, tipo, cara, ali, alguns anos atrás, eles tinham acabado de receber patrocínio do Vaticano, que não, pra eles era, beleza. E agora eles já estão chamando de Exército de Deus, cara. Então, tipo, permitia que eles cobrassem dízimo e despesas funerárias. E ali, essas duas bulas, elas foram muito importantes porque deu autonomia financeira para os Templários. E há que se diga que os Templários foram responsáveis pelo sistema financeiro. Eles, por exemplo, vou dar um exemplo bem bobo, cidades aleatórias. Eu tinha 50 mil cabeças de gado em Chipre. E aí eu ia viajar lá para Damasco. Aí eu falava, eu tenho um documento aqui, templário, que eu tenho 50 mil cabeças de boi em Chipre. E agora eu vim para Damasco, eu quero as mesmas 50 cabeças de boi. Então, tu deixava elas depositadas num lugar e podia pegar em outro. Não os mesmos. Eles te davam a mesma coisa em outro lugar. Entendeu?
era mais ou menos isso, era por documentos e tal. Então, o sistema financeiro, esse modo de busca, ele era muito interessante, é um legado dos Templários. E aí, inevitável, né, eu vou ter que falar sobre o último grão-mestre, né, o 23º, Jacques de Molay. Ele nasceu em 1244, então vocês podem ver, 1118 para 1244, a ordem já tinha muito tempo, tinha acontecido muita cruzada até então. Agora sim, com a presença dos Templários, logicamente, né, como o Exército de Deus, ajudando Jerusalém, que era sua patrocinadora, ajudando os interesses do Vaticano. E ele nasce, então, já com mais de 100 anos, 130 anos de Ordem do Templo ali, no Condado de Borgonha, e ele era nobre, só que não tão top quanto o Hugo de Payens. Ele já era de uma família de baixa nobreza. Mas ele ele é feito cavaleiro, escudeiro, cavaleiro, e posteriormente ele ingressa na Ordem do Templo por volta de 1235. Tá? Isso daí é estimado, não é concreto, assim, o documento que o Jacques de Molay foi iniciado na Ordem do Templo. Isso daí é estimado. No Temple d'Ors, ele é perto do condado ali, de onde ele nasceu, e também perto de Paris, e ali uma velha cerimônia aconteceu. Ele foi feito Cavaleiro Templário. Logo após ele ter sido feito Cavaleiro Templário, ele viajou, então, para o Oriente. E por 20 anos, ele permaneceu em batalha e peregrinação, ajudando os peregrinos e combatendo os ataques dos sarracenos aos estados latinos. Então a gente pode ver que o Jacques de Molay ele tinha uma formação de guerra. Ele não era um cara como, por exemplo, vou citar aqui o Hugo de Perrot. Tu pode ver a história do Hugo de Perrot, ele era um cara muito mais diplomático, ele era um cara estrategista. O de Molay era porradeiro e é isso aí. Vamos fechar o pau aqui, e se tiver guerra me chama, se não tiver eu não vou. E o Hugo de Perrot era um cara mais diplomático, de articular as coisas, etc. Então, quando o Jacques de Molay ele concorreu ao grão-mestrado, ele disputou com o Perrot. E isso foi muito importante porque ele era muito ouvido. Porque ele tinha uma moral, ele não ficava fazendo esquema, tá, agora eu vou ser senescal, então depois eu vou ser grão-mestre. Ele estava tipo, quero fechar o pau aqui, combater, lutar pela Guerra Santa, e é isso aí. Então ele foi eleito o terceiro grão-mestre em 1292, e aí teve um grande problema. Mas, isso daí eu não vou tratar agora, porque não é o tema da palestra, mas aconteceram alguns dissabores com o rei da França, com o rei Filipe, e cresce, pelos livros que eu li, que o rei Filipe ele devia muito dinheiro para os templários, então, porque eles faziam empréstimos, logicamente, e o rei Filipe não queria pagar, pelo que eu li. Né? Deixo bem claro que eu li o livro da Barbara Fraile, The Templars, ela é uma historiadora do Vaticano, então eu vou me pautar pelo que eu li do livro dela, tá? Inclusive, foi o irmão Kainan, do Capítulo Harmonia, que me prestou esse livro, então fica aqui registrado, muito obrigado. Então, eles foram surpreendidos em Paris, eles foram presos em 13 de outubro de 1307. Tá? O Vitor entrou ali agora que eu vi. Obrigado por ter avisado também. Então, se vocês pegarem as bulas papais, vocês podem ver que o Papa determinou a prisão deles em novembro de 1307. Em outubro, o rei Filipe já tinha prendido eles, uma parte deles estava perseguindo. Então fica meio suspeito, assim, sabe? Logicamente que se for mais a fundo na história, você vai entender o porquê. Mas fique registrado, então, que por dissabores ali com o rei Filipe, eles começar a ser perseguidos, etc. E tu acaba vendo que teve meio que um conluio ali do clero com o Filipe, né? Mas não convém entrar muito nos detalhes desse embate. Mas o que importa é que eles foram julgados, os templários, pelo Concílio de Viena. Então foi feita aquela bula Vox in Excelso. Aquela Vox in Excelso era uma bula que ela se traduz como a voz vem do além, vem de cima. E ali acabou com a extinção dos Cavaleiros Templários. Eles foram... o Vaticano acabou com a Ordem dos Cavaleiros do Templo. E ali, aquela bula de baixo ali, ad providem, ela tira os bens dos Cavaleiros Templários e ela os passa para os Cavaleiros Hospitalários. Então, tipo, cara, tu fica meio que pensando, pô, o Vaticano tirou dos Templários, passou pelos Hospitalários, por quê? Entendeu? O livro que eu li não deixa muito claro o motivo, mas teve destinação, sim, os bens deixados pelos Templários, tá? Então, o nosso querido Jacques de Molay foi queimado na fogueira em Paris, em 18 de março de 1314, às margens do Rio Sena, bem ali em Paris,
Quem vai, eu nunca fui, mas quem vai em Paris tem uma placa aqui, foi queimado Jacques de Molay, e se tu olhar na estrutura, no topo tem 4 cabeças, que acredita serem dos templários que ali foram queimados junto com ele, tá? O que é interessante aqui, cara, é que o Jacques de Molay, ele foi queimado em 18 de março, e a Ordem de Molay, ela não foi fundada em 18 de março. Se não me falha a memória, ela foi fundada em 22 ou 24 de março, e ela levou a data de fundação simbólica, justamente por causa da coincidência com 18 de março, a morte do Jacques de Molay. Pode ler o Haddad, o historiador deixa bem claro isso. Ela foi fundada no dia 22 ou 24 de março. A outra curiosidade que eu esqueci de falar é que ali, quando eles foram surpreendidos em Paris, era uma sexta-feira. E aí que vem possivelmente a lenda da sexta-feira 13, um dia de azar, por causa daquele incidente. Pois bem, em 1314, então, o Jacques de Molay, ao ser queimado, dizem que ele rogou uma praga, que ele intima o rei Filipe e o Papa Clemente a aparecerem, né, se prostrarem perante Deus juntamente com ele, dali dentro de um ano, para responderem pela atrocidade que eles estavam cometendo. E, curiosamente, o Filipe morreu no dia 29 de novembro do mesmo ano, e o Clemente, cara, ele morreu dias depois, assim, foi uma coisa muito bizarra. Se eu não me engano, o Clemente, ele morreu dentro de uma igreja que pegou fogo, cara, e o Filipe morreu com uma doença, eu acho que foi um AVC, se eu não me engano, um acidente vascular cerebral, e então, cara, acho que o Jackson Mulher era bom. Brabo. Era brabo. Cara, e agora uma parte que eu achei bem interessante, que estava no livro lá da Bárbara Freire que eu li, foi encontrar em 2001 um pergaminho que até, se a gente parar para pensar, é novidade, né? Porque história, 19 anos atrás, não é nada, né? Que o Vaticano absolveu os templários. Ele absolve os templários dos crimes que eles estavam sendo denunciados, que era sodomia, negar a Cristo, etc., cuspir na cruz, e ela descobriu esse documento nos arquivos do Vaticano. E então, é sobre esse documento que ela faz toda a história dos templários e acaba mostrando sobre esse pergaminho. O que ela deixa claro é que ela não pode precisar que eles foram absolvidos porque não fizeram ou porque eles foram coagidos, torturados a dizerem as coisas que eles disseram, a confessar os crimes, né? Porque na iniciação templária eles diziam que aquela coisa bonita de colocar capa e não sei o que, jura aqui, beija não sei o que ali e tal. Só que depois tinha umas paradas meio cabreira, tipo, mandar os caras se beijar e tal, não sei o que. Então fica a dúvida se existia mesmo ou não existia. Então não dá para saber porque a gente não estava lá. Os historiadores são bem categóricos em dizer que não se pode provar que tinha ou não. Agora a parte que eu acho mais massa é que existe ainda a tradição templária na maçonaria, tá? Isso daí eu descobri há pouco tempo. Inclusive o Victor, ele é cavaleiro templário, e atualmente eu vi que existe o Grande Priorado do Brasil, vinculado ao Grande Oriente do Brasil, que são esses caras que usam os mantos templários ali. Isso daí é do GOB, é o rito filosófico do GOB, tá? Vinculado ao rito de emulação, tá? É como se fosse os graus. Oi. Eu posso dar uma leve contribuição antes de sair da parte dos templários ali? Claro. Queres que eu volte a slide? Não preciso. Não preciso. Só deixa eu ver o que eu posso falar em relação ali. Eu acho que a questão do Felipe, das finanças dele, questão de empréstimo, etc. Se eu falar alguma coisa além do necessário, isso. Foi bem superficial. Necessário, tu me corta. Mas só para o pessoal entender, o Felipe ele foi um rei muito ele expandiu muito as terras da França na época que ele reinou, e naquela época era tudo meio através da guerra, né? Guerra era algo muito caro, mandar os soldados para a batalha, questão de equipamento, alimentação e tudo mais. Então, Felipe ele acabou dominando muitas terras, mas ao mesmo tempo ele acabou se endividando, digamos assim. E Felipe tinha uma rixa pessoal com o Papa Bonifácio, que foi um dos papas que representava o clero dentro do período de reinado dele. Quem quiser pesquisar um pouco, bota até na própria história, tanto do Felipe quanto do Papa Bonifácio, eles eram declaradamente inimigos pessoais. Sim. Papa Bonifácio, dentro da sua
de sua vida como Papa, ele emitiu diversas bulas que, como o André falou, eram como decretos hoje em dia. Na época, para situar o pessoal, o rei e o Papa, eles eram como se fossem duas pessoas que governavam o mundo, um pelo mundo material e outro pelo mundo espiritual. Então, hoje em dia, a gente tem a parte da religião que a gente vive, prega e etc., mas é algo pessoal de cada um. Naquela época era algo que realmente interferia na vida das pessoas, da sociedade. Então, o que o Papa dizia, ele tinha muito peso dentro daquilo que as pessoas acreditavam e viviam. Então, o Papa Bonifácio começou a dizer algumas coisas do Felipe começou a dizer algumas coisas do Papa, e aí o Papa foi lá e disse que o reino espiritual estava acima do reino material. Isso queria dizer que o Papa estava acima do rei, e aí começou um monte de confusão. E como os templários, eles acabavam sendo aí uma ordem vinculada à igreja, eles acabaram também entrando dentro da rixa, mas principalmente pela questão da parte financeira deles, que o Felipe estava endividado, e ele cresceu o olho ali para cima dos templários em virtude da grande riqueza que a ordem acumulava ali. Então, com a queda do Papa Bonifácio, que também é uma história interessante para quem quiser ver como sucedeu o trono do papado. Depois do Bonifácio veio mais um papa, que não durou muito tempo, e depois veio o Clemente V, que foi o que estava ao lado do Felipe quando Jacques de Molay foi queimado em Paris. Né? Isso. E tem bastante... na verdade, eu acho que a história da igreja em si, do clero, ela acaba encerrando um ciclo no mandato do Papa Clemente V ali. Então, quem quiser aprender um pouquinho sobre a história da religião, principalmente cristã, eu acho que dar uma olhada sobre o Papa Clemente é bem interessante. Que ele acaba tirando muitos poderes do clero e passando para Felipe, para o reino, que são até próprio dízimo. O Felipe poderia ter uma porcentagem dentro do dízimo que era arrecadado, e isso foi tirando cada vez mais o poder do clero em si. Ele transferiu a sede papal, que era na Itália, para dentro da França. Então, foram diversas coisas que foram tirando o poder do clero e entregando o poder para o reino, para o Felipe. Isso tudo... O monarca, né? Isso tudo a princípio porque Felipe foi o responsável por colocar o Papa Clemente V no posto do papado, e em virtude disso ele acabou sendo um ser mais submisso a ele, deixando de lado aí os seus votos espirituais e etc., para se entregar aos desejos materiais. E aí foi onde começou aí, então, o pináculo dos templários aí, foi caminhando nesse sentido aí. Só para deixar um pouco mais introduzida a parte do Felipe, porque eu acho que a questão entre o Felipe e o Papa Bonifácio, e posteriormente o Papa Clemente, é extremamente importante do pessoal saber, caso queiram entender um pouco mais como funcionou, principalmente o apogeu da Ordem dos Templários. Era isso, obrigado pelo espaço aí. Valeu. É isso aí, Pedro. A briga do monarca com o clero era claríssima, assim, e ela atingiu um nível que o Felipe conseguia controlar os atos do Papa de uma maneira assim absurda, sabe? Mas foi muito bom que tu deu essa clareada. Eu fui bem singelo ali naquela explanação. Mas, enfim, é isso mesmo. E atualmente, ali, que nem eu estava falando, existem as vertentes templárias. Eu não sou cavaleiro templário, mas o Vitor aí, se ele pode esclarecer depois ou alguma coisa, ou contribuir. Então, o Grande Priorato do Brasil, ele existe, vinculado ao Grande Oriente do Brasil, que é a potência maçônica, tá? Então, são esses rapazes ali que usam os mantos templários. Inclusive, ali no lado tem 2 chevaliers que são templários, tá? Eu até lembro, acho que era o Moisés Figueiredo, aquele que está ali usando do lado direito, de quem vê, ou seja, ao lado esquerdo do estandarte. Ele é legionário também, se eu não me engano, do capítulo Leões do Norte. E existe também, isso então, portanto, é a vertente inglesa, tá? Do rito de emulação do Gobi, e que não se confunde com o rito de York americano, logicamente, que é praticado pelo Gosk, né? E se eu não me engano, o Victor, tu pode até esclarecer, eu acho que o Grand Encampment
do Knights Templar é o Goss que se comunica com eles, né? Que são os Templários que usam farda, a vertente americana. Até se tu quiser desmutar teu microfone e explicar um pouquinho, que acho que isso daí chama bastante atenção. Deixa eu ver aqui se consigo. Aí, o Edu. Boa noite, pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo, não? Opa! Sim, senhor. Não, só respondendo a tua pergunta, na verdade, a cavalaria maçônica é uma vertente da maçonaria que não é tão presente no Brasil, porque ela é mais americana e inglesa, mesmo como tu bem disse. Mas as duas vertentes, elas têm as suas distinções. Visualmente, tu percebe isso mais pelos trajes, né? Pela imagem que tu está projetando e que eu estou vendo aqui, tu está mostrando a indumentária inglesa, né? Que é as ordens laterais dos ritos ingleses. Mas os Estados Unidos também tem a vertente de cavalaria, que é chamado grau de cavaleiro templário. A vestimenta é outra. Os ensinamentos eu não posso falar, porque eu só faço parte do americano, mas a gente imagina que sigam a mesma linha, né? E tu falou que o Goss que pratica, mas aí nós estamos falando em termos de rito York, né? Em Santa Catarina, só o Goss que pratica. Saber para mim se apareceu ali, a americana. Isso, apareceu. Esse é o traje do Cavaleiro Templário americano. No Brasil ele é muito parecido, só tira esse pompom da cabeça que a gente não usa isso, a gente usa só um cap mesmo. A gente não usa esse chapéu. Mas eu não tô na minha casa, então senão eu mostrava o cap aqui, mas não tem como. Mas no Brasil, várias outras potências praticam Rite York. É só em Santa Catarina, que é só o Grande Oriente de Santa Catarina que pratica. Fechou. Não sei se qualquer coisa, estou por aqui. Não, show de bola. Obrigado, Vitor, por deixar isso mais claro, que uma coisa é eu falar de uma coisa que eu escuto falar, outra coisa é tu conversar com o cara que pratica mesmo, né? Então, só uma observação, desculpa, só para concluir, é uma vertente maçônica inspirada nos Cavaleiros Templários, né? A ordem de cavalaria maçônica, ela não quer se dizer herdeira dos Cavaleiros Templários como se fosse uma coisa só, é uma ordem inspirada. Sim, tanto que isso daí, acho que falei também ali sobre a bula, né, que extinguiu os Templários, a bula Vox in Excelsis, então ela acabou com a Ordem dos Cavaleiros Templários, e de regra não pode mais existir. Aquilo ali é que nem o Vitor falou, né, não se diz que é o legado templário, mas eu achei interessante colocar porque chama muita atenção, e que nem o Vitor fez, eu também pretendo fazer um dia, de galgar esses graus aí para ver o que estão contando lá que eu não estou sabendo. Então, acho que é isso. Eu agradeço ao Luiz pelo convite. Eu espero ter ilustrado bastante para vocês. Eu fui bem singelo nas explicações, mas deixo claro que isso aqui é tudo história pura. Qualquer um que pegar um livro para ler, jogar Assassin's Creed, jogar até se ver o Nightfall ali na Netflix, vai ter uma ideia do que aconteceu. Então, mas eu procurei ser singelo na explicação para não estragar a descoberta de vocês na história da Ordem dos Templários. Fechou, meus queridos. Valeu, Luiz. Eu vou abrir agora para o pessoal aí que tiver alguma pergunta. Na verdade, eu vou fazer a primeira. Porque eu estava pensando aqui, tu estava falando, que eles começaram ali, o financeiro deles, um dos jeitos do financeiro deles começar foi cobrando impostos. E eu acho que algo que todo mundo hoje tem é que os Cavaleiros Templários eram os bonzinhos e a igreja era o mal, no final de toda a história do que aconteceu. Mas nisso de cobrar impostos, num povo que já era pobre, porque eles tinham que pagar muito para ter a proteção do senhor feudal. Cobrar mais impostos por parte dos Templários não deixava o povo ainda mais na miséria naquela época? Cara, muito provável, né? Mas a gente não pode partir do pressuposto que todo mundo era pobre, né? Só que, com certeza, né? Era mais um ônus que eles carregavam, né? Que tinham que pagar. E os Templários, eles gastavam ali, eles podiam cobrar despesa funerária para fazer os próprios funerais deles, etc. Eles tinham uma autonomia eclesiástica reconhecida pelo clero. Então, isso aí foi deixado bem claro numa bula também que foi emitida. Então, cara, onerava, sim. Mas também não vamos aqui ser leviano e dizer que todo templário era santo, porque ninguém saqueava nada, pelo amor de Deus. Isso daí, não estou dizendo que é verdade, mas tu pode ver o filme Cruzada, Kingdom of Heaven, em inglês. Eles tinham o Renaud Chatillon lá, por exemplo, ele saqueava da torta direita. Então, não se sabe se faziam isso mesmo, mas acho que ninguém tirou aquilo ali da cartola, vamos dizer que os caras saqueavam. Então, tipo, cara, eles tinham muita coisa, sabe? Eles
podiam cobrar muita coisa e era lícito, por mais que não fosse moralmente bacana, porque colocava todo mundo na miséria, eles podiam fazer. É que nem tu pagar imposto de renda. O baiano vai querer me dar um soco, mas, cara, bom não é, mas é lícito e tu tem que pagar. Então fica nessa daí. Entendi. Se alguém quiser fazer alguma pergunta aí, pode abrir o microfone. O cara tá no meio de uma guerra. O Cavaleiro ligou a furadeira ali com o microfone, parece. Para ser um Cavaleiro Templário, quais eram os atributos, os critérios que... Era 20 de força, 12 de destreza... Não, tinha pra falar. Bicho. Acho que nem todos que eram cavaleiros eram militares, né? Aí que tava, tipo, era um título de nobreza, né, cara? Mas, via de regra, o caminho que eu entendi, lendo os livros, que era seguido. Tu virava escudeiro. Tu era feito pajem. Começava que tu era feito pajem. Pajem é aquele cara que carregava o escudo e era isso aí. Limpava cavalo, fazia qualquer coisa. E depois tu galgava, tu era promovido a escudeiro. E depois tu era feito cavaleiro. E aí a vertente templária era outra coisa, tinha nada a ver. Tá? Tinha que fazer uns votos ali meio louco, de devoção e não sei o que, pra entrar no... Era outra história. Pra ser cavaleiro, cara, aí que tá. Via de regra era um título militar, cara. O cavaleiro era o cara que... aquela coisa linda e maravilhosa, né? Então, existe hoje, por exemplo, um reconhecimento do governo britânico de chamar o cara de Sir, que ele é feito cavaleiro. Então, por exemplo, pega o ex-técnico do Manchester United, o Ferguson, é Sir Alex Ferguson. Mas, naquela época, pelo que eu sei, o título de cavaleiro era dado para quem ia pro pau mesmo, era militar. Deixa eu tentar contribuir com uma vaga lembrança que eu tenho de uma das conversas que a gente teve no Encontro Estadual da Cavalaria de 2016, se eu não me engano. 2017. Foi com o Lukoff, né? Exatamente. O bicho é bom. Para quem tiver a oportunidade de ver alguma palestra ou conversa desse cara sobre Templário, o cara... O bicho é monstro. Mas enfim. Eu lembro que ele falou que... Ô, Cauê, muta aí o microfone, por favor. Vou mutar aqui, peraí. Ser templário, em certo ponto da história, já chegava a ser até como uma forma de castigo para alguns, porque a Ordem dos Templários ela era dividida em muitas castas, digamos. Então tinha algumas pessoas... Além de tudo, os templários tinham vários votos de pobreza, voto de castidade, voto não sei o quê. Então acabava sendo uma vida um pouquinho mais pesada do que o normal, né? Aí tinha alguns que... Tinha alguns cidadãos, enfim, as pessoas que viviam na época lá, que acabavam sendo punidos, sendo transformados em templários, e aí eles eram pessoas que cuidavam de terras e viviam longe de suas famílias, etc. Então acho que ser um cavaleiro templário é distinto de ser um templário, né? Para deixar essa distinção aí pro pessoal. O Pedro, só agregando ali o que estava falando sobre os votos rígidos deles, cara, eles podiam comer carne 3 vezes por semana, eles tinham que ter no máximo 3 cavalos, e as roupas eram aquelas ali, templárias e acabou, não podia usar pele, não podia usar isso, não podia usar aquilo. Então, tipo, cara, se tu é um cavaleiro, que tu tá no... Cara, tu é nobre, então o cara tem uma vida abastada, assim, tu pode ter todo o luxo que tu quiser. Tu virar cavaleiro templário é, tipo, borrado, assim, sabe? Tipo, que tá fazendo voto de castidade, poder comer carne 3 vezes por semana, tu poder, qualquer tipo de carne, tá? Não é carne vermelha, é carne. Tu poder ter número limitado de cavalo, número limitado de escudeiro, é burrice, era quase que um castigo mesmo. Ou o cara queria muito ser templário, porque ele acha bonito, ou ele tem uma vocação para isso, ou ele tava fora da casa, sabe? Então, cara, e outra coisa que eu lembro que o Lukoff comentou, que vale muito, muito bom que tu lembrou, é que o Cavaleiro Templário de manto branco era literalmente o Cavaleiro Templário nobre, um cara que não era qualquer um, assim, virei templário, dá a capa branca aqui, é isso aí, bora lá e acabou, não. Existiam roupas templárias, né? A preta, a marrom e a branca. A branca era destinada literalmente ao cavaleiro templário, não ao sargento, entendeu? Porque existia essa definição que eu li, dos sargentos e dos cavaleiros. Os cavaleiros, logicamente, eram os nobres. Tanto que o título de cavaleiro já dava a entender uma nobreza. Então era bem diferente, sabe? Tanto que o sargento, que eles chamavam, eles tinham muito menos regalias do que os cavaleiros.
Então fica aí essa definição, Cauê, que para ser cavaleiro templário, tu podia ser templário e não ser cavaleiro. Não sei se fica mais claro para ti, tá? Mas para ser cavaleiro templário, tinha que ser nobre, teu título de cavaleiro, fazer teus votos como templário, e aí tu virava um cavaleiro templário. São coisas distintas. Acho que... o Baiano me mandou ali, ele mandou no chat que o irmão Paulo Lukoff, ele vai publicar o livro dele, tá na fase final ali, e com certeza é um livro que eu vou querer olhar, porque o cara é muito bom nesse tema templário, ele é muito estudioso, cara. Obrigado pela mensagem aí, Baiano. O Bundira queria perguntar, acho. Ficou acanhado. Tava sem camiseta ali no chat, mas agora tá... Opa, manda. Só duas coisas. Primeiro, hoje teve até uma palestra do Paulo Lukoff, lá numa reunião do capítulo 15. Foi bem legal. E até ele vai dar uma palestra pro nosso capítulo. E quando tiver a palestra, eu chamo vocês. Nossa. Tá? Ele vai falar sobre os Cavaleiros Templários, a história. Eu ia pedir para adivinhar o tema. Não, hoje ele deu uma palestra sobre os fundamentos da Ordem de Molay, como sugerido. Que massa. Mas, enfim, o que eu quero falar, na verdade, não é bem uma pergunta, mas sim mais uma sugestão. Eu vi ali que tu falou da Barbara Frey, do livro Os Templários. E a Barbara Frey tem outro livro muito bom, que é o livro Pergaminho de Chignon. O Pergaminho dela foi disponível. Opa. Eu tenho esse livro disponível em formato digital. Vou estar encaminhando para vocês depois. Obrigado. Esse mesmo aí. Que ela fala especificamente do pergaminho, né? Sobre esse pergaminho que absorveu os templários. É muito interessante o livro. Vale muito a pena todos lerem. Era isso. Valeu. Então. Obrigado. Oi. Fala, Deus. Ei, tudo bom? Cara, primeiramente queria te parabenizar pela condução desse trabalho, foi bem legal. Obrigado. Uma outra coisa, tem um tio maçom no capítulo Tocar Derfel, que ele acabou de receber, digo essa semana, né? Ele recebeu acesso ao Arquivo Histórico do Estado de Santa Catarina, e ele já é historiador do município, aqui de Joinville. E ele conseguiu juntar fontes bibliográficas o suficiente para provar que os templários estiveram aqui antes de Cristóvão Colombo, aqui, tipo, nossa região, e subiram. Pois é. E ele tem várias outras coisas, vários outros documentos e apresentações sobre os templários, tanto que ele conseguiu, certa vez, porque ele é professor de história, né, ele vive disso, e o PhD não, o mestrado dele é sobre os cavaleiros templários e os cavaleiros teutônios, mas enfim, e ele conseguiu juntar uma lista de todos os grão-mestres templários que existiram na história, a vida dos caras, tudo. Ele tem tudo isso em 1.800 páginas de conteúdo. E, cara, é sensacional. E uma dessas observações que ele deu para nós, assim, no capítulo, ele disse que muita coisa da história de Jacques de Molay ficou desconexa, porque as pessoas... Era uma história que... A história dele era uma coisa inspiradora, então, na época, não era algo que a coroa ou qualquer coisa assim queria que essa história fosse vazada, porque isso poderia fomentar rebeliões, tumultos e afins. Então, ele diz que muita coisa dos registros históricos de de Molay foram mais por dedução, porque os documentos não estavam mostrando uma linha temporal correta. E aí ele, no trabalho dele e tal, ele até ia para a França esse ano, e deu todo esse problema aí, mas ele está estudando com afinco tudo isso.
Se quiserem, ele tem conhecimento para ficar falando os 4 dias sozinho. Assim. Pô, que bacana, né? Não sabia disso aí. Muito interessante, cara. Como é que é o nome mesmo do tio? Desculpa. Cristiano Abrantes Viana. Cristiano. É o que tava no webinar hoje, não era? Foi o Lazarete? Não. Não, foi o Bom Dia, acho. Foi o Vitor. Foi o Vitor? Achei que era o Bom Dia. Até vou aproveitar para falar um pouco, aproveitar esse gancho já da parte histórica, porque a minha mãe é professora de história e até eu pedi para ela um certo aval, uma opinião dela como professora e como entendedora da história, para assim dizer, sobre esse tema, e a gente acabou entrando numa conversa muito interessante que é sobre algumas dessas teorias. E justo por eu estar na ordem, mas ela me comentou que existem já várias teorias, tem até um documentário, se não me engano, já dessas teorias, assim, que hoje a gente, por não ter provas suficientes, chama de teoria da conspiração, que afirma que por conta da possível e grande existência dos templários terem chegado ao Brasil, por assim dizer, ao nosso continente antes de Cristóvão Colombo, uma das primeiras coisas que Cristóvão fez quando voltou, assim, para Portugal, foi dizer, era tudo verdade, eles tinham razão, mas a gente não pode assumir isso. Porque na época que os templários, de certa forma, divulgaram essa informação, teve por parte da igreja, assim, quase um massacre, por assim dizer, contra todos aqueles que compactuavam com aquela ideia. Por mais que somente eles tiveram visto isso, se você naquela época saía na rua, vou dar um exemplo hoje, né? Saia na rua com cartaz, fazer uma manifestação, eu apoio eles na ideia tal, era como se fosse na ideia da Terra plana hoje, gerava uma discussão enorme sobre isso. É tipo apologia ao nazismo hoje em dia. Exatamente. Então, assim, por isso que só existem, de fato, teorias da conspiração. Mas eu até deixo aqui, eu acabei entrando em vários assuntos com a minha mãe, eu até deixo aqui de sugestão para estudarem a história dos Templários, é uma coisa muito interessante, e o foco deles também, eles acabaram atuando, agora a gente já entra mais na parte de especulação, eles atuaram em grandes coisas na história da humanidade, por assim dizer. Eu comentei com o André um pouco antes da reunião, sobre o filme Código da Vinci, que fala muito sobre o envolvimento dos templários, de certa forma, com o Santo Graal, por exemplo. E daí a gente entra num assunto que dá dias de conteúdo. Mas os templários estiveram envolvidos em grandes fatos históricos, e muitas vezes, como nós, em algumas coisas, muitas vezes por trás das cortinas. Ele, como o próprio André já falou, o objetivo deles não era conhecimento, fama, nada disso. Era quase um crescimento pessoal próprio. Então, se você parar para estudar a história dos Templários, é uma coisa muito interessante. A gente tem aí assunto para dias e dias. Mas desculpa interromper, irmão, só um adendo aqui. Esse irmão, ele trabalha com esse tio maçom, ele trabalha com um outro tio maçom que é historiador do Paraná, e o outro tio maçom que também é historiador ele é antropólogo de Mato Grosso do Sul. E no Mato Grosso do Sul, nos dois extremos do estado, foram encontrados uma espada templária de 300 mil anos atrás e um capacete templário de 300 mil anos atrás, o que fortalece muito. Aonde? No Mato Grosso do Sul. Ou seja, eles chegaram no Brasil e eles ainda entraram. E a última, vamos dizer assim, prova de que eles passaram em algum lugar é no Peru. Ou seja, eles atravessaram ainda. O documentário que eu comentei tem algumas teorias justamente que eles atracaram, por assim dizer. Eu não sei agora exatamente dizer qual foi o estado atual que Cristóvão Colombo teria chegado, teria pisado de fato, mas a teoria dos Templários é que eles vieram por cima do continente, por assim dizer, no sentido sul, no polo sul assim, do continente, e que eles atravessaram numa diagonal, chegando até quase o extremo do outro do continente, atravessando quase 40% do país, se não me engano. Tem uma estatística assim, mas é fenomenal. Tem no Netflix já, Cauê, o documentário. O Cauê perguntou ali qual é o nome do documentário. Eu não sei de cabeça, mas a minha mãe tem ele num DVD. Eu vou converter ele aqui num vídeo e vou te mandar depois. Eu mando no capítulo qualquer coisa também. Se eu não me engano, na própria capela de Rosslyn tem algumas referências acho que são de milho ou algo do gênero, que na época só tinha na América, não era? E aí, anos depois que eles encontraram
capela e foram ver, etc. Tinha algumas referências de coisas que só foram descobertas muitos anos depois, quando entraram em contato com a América. Assim. Até. Sim, tanto que a capela de Roslin, ela era um dos possíveis nomes ao priorado do Guardiões do Vale. Quem estava na fundação pode lembrar isso daí. Foi um dos nomes sugeridos, foi justamente por causa dessas heranças templárias que foram encontradas lá, cara. É bem interessante. O Giga, se eu não me engano, o Guilherme Corrêa tem bastante para contribuir sobre isso daí, cara, que ele era bem aficionado nessa capela. Foi meu voto. Porra. E até... Como, Cauê? Qual o nome da capela que o Lazarete acabou de falar? Roslin, vou mandar ali no chat, peraí. Beleza. Até uma coisa interessante, se alguém já ouviu falar da Santa Convocação, não sei se é Convocação, da Santa Inquisição, perdão. O cristianismo daquela época tem muito a ver, não vou dizer positivamente ou negativamente, até para não tentar ofender ninguém, mas o cristianismo tem muita influência na história e até em alguns fatos da parte dos templários. Aí eu já entro mais na parte histórica mesmo. Porque como os templários o cristianismo naquela época, creio eu que era o mais forte, eles tiveram muito envolvimento, tanto bom quanto mal, de certa forma. Mas é uma coisa que vale muito a pena estudar. Com certeza, tem gente que fala, inclusive, que a Inquisição ali do Jacques de Molay, ela foi garantida para defesa, contraditória, não sei o que, não na forma que é hoje, claro, mas dizem que começou ali a oportunidade de se defender, etc. Porque antes era tipo, bruxa, queima, acabou, tchau, tá ligado? Então dizem que, né, não posso afirmar com certeza absoluta, mas já ouvi falar que era dado de defesa, para a pessoa provar sua inocência. Né? Tanto que, de acordo com o pergaminho de Chinon, eles foram absolvidos, porque as confissões que eles conseguiram eram forçadas, sob tortura, etc. André. Mais alguém, rapaz? André, seguinte. Pois não, senhor. Que o Lu comentou a questão dos impostos. E eu acho que todo mundo aqui já ouviu, ou se não ouviu, a história de que os templários criaram os bancos. Como é que funcionou isso? Como é que eles realmente criaram os bancos, ou é uma história que se conta, etc.? Cara, é que nem eu te falei, o sistema financeiro que eu mencionei ali, um dos grandes legados que eles dizem atribuir aos templários é esse. Eu tinha um telefone preto aqui, em Chipre. Então eu vou viajar para Damasco e eu não quero levar ele comigo. Então eu vou levar um documento aqui, assinado por um templário, no banco templário, digamos assim, na organização deles, dizendo, o André tem um telefone preto. E esse documento é verdade. É verdade esse bilhete. Aí eu ia lá para Damasco. Chegava em Damasco, eu procurava uma organização templária e falava, eu tenho um telefone preto em Chipre e esse documento atesta a verdade. Eu deixei ele lá em Damasco e eu preciso que tu me dê um igual aqui. Então, tipo, eu vou fazer esse transporte, sabe? Para eu não perder o bem que eu tinha valioso numa viagem, eu podia levar um documento de um lugar para outro e retirar um bem semelhante lá. Foi o exemplo que eu dei das cabeças de boi. Eu tinha um rebanho, eu queria me mudar, e eu não podia levar ele junto, ia ser muito trabalhoso. Então eu deixava eles com o templário e falava, eu tenho que comprar 50 mil bois. Chegava na outra cidade e eu pegava 50 mil bois. Entendeu? Só uma coisa, só deixa eu complementar. Uma vez eu estava conversando até com o Paulo Lukoff sobre isso, um dia que a gente estava falando, combinando como ele ia fazer a palestra. Ele falou que, na verdade, o banco não foi necessariamente uma invenção dos templários. Não, o banco não. É que muita gente diz que que os templários criaram o banco. Na verdade, eu acho que essa foi a pergunta do Enzo, não sei se foi exatamente isso. Acho que foi mais em relação à regularização de uma instituição financeira que eles começaram a fazer essa questão, tanto de depósito quanto guarda. Exato, depósito e guarda. Tanto que o Felipe devia para eles, por exemplo. Pegou emprestado, devolveu. O João Gabriel Gaspar até fez um comentário aqui no chat, fazendo um adendo sobre a relação dos templários com riquezas. Muitas fontes afirmam que o primeiro banco, instituição financeira da ordem, foi a própria ordem, pois no início, quando seguiam mais rigidamente no caso de não usar, de não usarem os recursos de benefício próprio, as pessoas deixavam o dinheiro para os cavaleiros guardarem, entre aspas,
e fazerem as transações entre locais distintos, evitando furtos e ataques de muçulmanos contra os peregrinos de Jerusalém. Que foi o que o André falou ali, de fato mesmo. Eles davam, vamos dizer assim, um vale 50 mil bois, ele fazia a jornada dele, na outra sede ele pegava 50 mil bois com esse vale. Porra, esse vale aí tá valendo bastante coisa, hein? Ô, Baiano, dá uma explicada ali, tu contribuiu ali no chat, dá uma explicada aí do que é bancário. Não, na verdade, seguindo até o que vocês estão falando, tá? O que os templários criaram como pioneiros, na verdade, que inclusive é a mãe do sistema bancário, né? É o sistema de criptografia, na verdade, né? Que é esse documento, André, que tu estava dando de exemplo ali, né? Eu tenho um documento que comprova que aí eu vou entregar lá em Chipre, eu saí de Damasco para Chipre, né? Nesse mesmo exemplo, né? E esse documento ele é cifrado, na verdade, né? É esse sistema de cifra que na história moderna aí que a gente tem acesso, né? Sim. Que é realmente a primeira vez que foi visto, né? Foi esse sistema, foi que os templários criaram, né? Que é o que eles usavam, né? Eles desenvolveram isso para poder dar autenticidade no documento, né? E na verdade, quando você fala hoje no sistema bancário, se você analisar bem, ele nada mais é do que isso, né? Ele se aproveitou dessa ideia, né? E aí ele criou todo esse sistema aí que nós temos hoje, né? Claro, depois foi aprimorado de diversas outras formas, né? Mas basicamente é isso aí. Então, os templários criaram os bancos? Não. Na verdade, eles criaram a ideia que fez surgir os bancos posteriormente, né? São quase os idealizadores. Exatamente. É aquele negócio, né? Na natureza nada se cria, tudo se copia, né? Então, alguém copiou essa ideia, aprimorou, né? E aí se tem essa rede complexa bancária que nós temos hoje. Mas eles não são fundadores propriamente ditos, até porque eles não... pelo que se não me falha a memória, eles não negociavam só valores, né? Hoje os bancos basicamente negociam só valores, né? Você coloca o dinheiro aqui e pega lá em outro lugar, né? Mas os templários nem sempre atuavam assim. Era guarda de pertences, etc., né? De riquezas não só pecuniárias, né? Tipo, pedra, etc. Isso. Mas a invenção deles mesmo é esse sistema de cifragem aí que garantia até a eles, né, a questão da segurança do documento, né? Com certeza. Valeu, Baiano. Mandou bem. Mais alguém? Senão a gente já encerra já, deu 1 horinha. Cara, então só registrar aí, Luiz, os convidados que vieram, né? Tem de vários capítulos aqui, do 15, tem o... Quem mais? O Coan, né? Do BC. Capítulo Nunca Sei Itapuá ou Tocar. O BC eu nem falei porque não é mais convidado, né? O Bundira já entra na reunião sem fazer nada. Tá até sem camisa no chat, cara. Tá louco. Então, brincadeira. Bundira, obrigado por ter vindo aí. E, cara, eu tô vendo aqui que o botão tá ali, cara. Pelo amor de Deus, cara, o botão ressurgiu. Mas... eu ia ressaltar essa presença ilustre aí. Botão. Casaroto, pô. O Cacaroto, eu falei quando entrou, chegou atrasado, abençoado. Pelo amor de Deus, falei, o péssimo mestre conselheiro estadual adjunto aqui. Pelo amor lenda? de Deus, cara. Não, monstro. Loiro de olho azul mais feio do Brasil? É o único, né, parece. Não, mas valeu mesmo, pessoal. Isso aí, hein, Brunão? Ô, Edu, que baixa a respiração, pô. Aqui em Joinville tá criando uma névoa, nós estamos ficando sem ar. Eu tô sentindo falta de ar pelo computador aqui, o Victor desmontou o microfone pra sentir. Eu vi a foto. Tá engraçado travando. que o Coan tá magro na foto, né, aqui do programa. Peraí, eu vou até colocar o papel de parede aqui do meu computador. Vou mostrar pra você. Não creio que é papel de parede. Bota a foto do Cavanha também, pô. Verdade. Essa é a presença do Cavanha. Feliz aniversário, Cavanha. Não acredito nisso. Comissão de marketing trabalhando a mil aí, né? É isso aí, galera. Valeu aí, galera. Muito bom estar com você. Te falar besteira, cara. Então, voltando, só deixa eu dar a minha sugestão a isso aí. Em minha humilde opinião, pode ser algo mais frequente. Essa conversa bate-papo por mim, dando sugestão mesmo pro pessoal do capítulo aí, quem participou, gostou, etc. Pode ser algo até semanal. E dar
mais espaço para os outros irmãos, se quiserem apresentar alguma coisa, de repente, algum ativo. Não, com certeza, cara. Eu Então, até se queria, curtiu, se inscreve no canal, curte, compartilha. Né? eu queria complementar a fala do Lazarete, que eu queria primeiramente agradecer a todos que participaram. Para mim é uma honra ver todo mundo aqui. E eu queria dizer que a gente, dentro do projeto do Alma Digna, que a gente divulgou no começo, a gente vai estar também fazendo várias atividades semanais. Às vezes, se tudo der certo, a cada 3 dias vamos ter alguma atividade aí pro pessoal. Claro que nada muito extenso. Hoje a gente fez 1 hora de conferência, justamente para poder compensar, digamos assim. Claro que não tem como o tempo que a gente estava fora, mas eu estou muito feliz de ver bastante participação de vocês. Eu queria já deixar o convite, principalmente quem já é do capítulo e não sabia ainda, a gente vai estar divulgando agora no grupo. É a iniciação do projeto do Alma Digna, a start do projeto. Então, se vocês acharam massa essa reunião, que foi, claro que não tirando o mérito do André, foi maravilhosa, a gente pretende repetir isso, tentar chegar no nível do André, com certeza, muitas e muitas vezes, com outras pessoas, outros temas. A gente também está com a ideia dos podcasts aí, então já deixo o convite para todo mundo. E acho que posso passar a palavra para o Luiz, para ele dar um encerramento, e eu paro de gravar aqui. Deixa eu me meter no meio rapidinho, por favor. Se me permitir, mais Luiz. Pode falar. Fala, Lazarete. Não, primeiras damas, por favor, Enzo. Ai, que chique, vou ter que falar então. Já tendo em vista a ideia, a princípio, é fazer meio semanal esse tipo de bate-papo. Então, os irmãos que têm algum tema que queiram apresentar e queiram falar, não se acanhem, manda mensagem no privado, ou pro Vitor, ou pra mim, ou pro Luiz. Pô, cara, eu sou muito bom nisso aqui. Eu queria falar meia hora, 40 minutos, realmente convidado. Agora, depois dos damos das damas, Lazarete, por favor. Grato. Complementando aí o que o Enzo falou, uma coisa importante aí também, até pode ser algo que vocês não sejam tão bons assim, mas caso vocês queiram falar ou até se pôr à disposição de aprender e passar o conhecimento sobre algo, essa é uma ótima oportunidade. E se vocês querem apenas participar também, amanhã a gente vai ter um outro encontro como esse, exatamente como esse, com a galera do Priorado. Dessa vez a nossa conversa vai ser aberta aos capítulos, a gente vai falar sobre as virtudes demolês. Quem vai ser o André da vez vai ser o irmão Bagatim, do capítulo do Vale das Acácias. Para quem já participou ou viu alguma coisa do gênero que ele administra, como é que eu posso falar? Enfim, que ele é o mestre de cerimônias, o apresentador, palestrante, enfim, sabe que o cara é fera, ele é uma pessoa muito estudiosa, ele lê muito, então ele tem muito conhecimento. E bem não tem que tava admirando ele, por isso o bigode, né? Por isso esse bigode aí que fez igual dele, né, cara? Não, sabe qual é, né? A gente se inspira a gente tenta se aproximar das pessoas que a gente é inspirado. Com certeza ele é um deles, o cara é fera. Então amanhã a gente vai estar se reunindo novamente nesse encontro do Priorado. Então quem quiser participar, se é aberto a capítulo, tá convidado. Assim que estiver próximo da reunião, vou fazer como vocês fizeram ali, mandar o link no grupo do capítulo para a gente se reunir. E conto com vocês, eu vou ficar muito feliz de ver a galera do capítulo ativo aí, principalmente os que não são cavaleiros, para acompanhar a gente lá. Isso que a gente teve aqui é mais ou menos o que a gente acaba tendo em convocações, etc., principalmente quando o foco da reunião é uma palestra histórica, que acaba tendo eventualmente, por isso, tanto eu quanto André, quanto outros cavaleiros têm um conhecimento mais aprofundado, principalmente nessa parte dos templários, etc. Então, a gente acaba estudando sobre essas coisas. É isso, rapaziada. Amanhã a gente se vê aí. Muito obrigado, uma boa noite. Beijo e abraço para todos. Obrigado pelo convite. Até mais. Até antes do Luiz encerrar, eu queria aproveitar e agradecer o André, que topou aí com a gente, que me aturou ontem e hoje fazendo teste, testando. E a gente é uma coisa fácil, às vezes, ninguém aqui está acostumado, ninguém aqui começou do noite pro dia fazendo palestra, muito menos num sistema online, então queria agradecer o André aí. Valeu, cara, não, imagina, é sempre bom poder contribuir. Luiz Aguini sempre tem um carinho enorme pelo meu capítulo e não podia deixar de atender o chamado, por mais que tenha sido um convite meio que em cima da hora, consegui me virar nos 30 aqui e, cara, sempre que precisarem eu vou estar aqui e muito bom estar com vocês, cara. E só fazendo o gancho do Lazarete, cara, se tu quer ser cavaleiro, tem interesse, ele tá perguntando que idade que é, cara, vai numa reunião ali do Priorado que é aberta, tipo essa, que vai poder ter uma noção do como é o nível do debate lá, é bem diferente, uma pegada muito mais além, assim, tipo, tu vê as reuniões do capítulo de apresentação, são meio, entre aspas, engessadas, tipo, aquilo ali acabou, cara, o Priorado não é debate, pergunta e não sei o que e tal, é outra pegada, então, cara, se vocês gostam disso, eu recomendo que vocês vão na reunião do Priorado amanhã. Valeu, galera.
Valeu. Vai lá, Luiz, vai que sua. Eu queria só fazer um... Queria agradecer o André também, pô, me senti um pouco solitário, todo mundo agradecendo e eu não. Tá, obrigado. Nada, tá perdoado. Vai, Luiz. Meu presidente, querido. Então, todos os agradecimentos feitos, eu vou me dirigir mais ao pessoal que assistiu. Quero um feedback de vocês, na verdade, cada um que assistiu aqui, que tenha interesse, me manda ali no privado o que achou, se foi realmente bom, se tem alguma coisa que dê para melhorar. Foi a primeira reunião e a gente pretende, de fato, fazer um negócio um pouco mais semanal, se tardar muito, 1 a cada 2 semanas, uma palestra nesse modelo. Então, eu quero de verdade feedback de vocês para saber como que está indo esse projeto. E, lembrando vocês, a gente vai estar disponibilizando o edital ali no grupo do capítulo. Todo mundo que quiser ler, por favor, que leiam. E, no mais, agradeço ao André pela palestra. Obrigado aí. Boa noite. Acho que é isso, né, então. Deixa eu encerrar a Nada mais havendo tratar, né? Falou, rapaz. Boa noite, gurizes.